Bem-vindos ao Evolutio Cast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no Evolutio Cast e a jornada começa agora. Quando eu tinha 9 anos, eu me empolguei demais ao apresentar um trabalho de escola. Falei com energia, super criativo, até imaginei um personagem. E sabe o que eu ouvi de um adulto depois? Você tá querendo aparecer demais, se contenha. Naquele dia, sem perceber, nasceu dentro de mim uma crença. Ser intenso demais afasta as pessoas. E por anos eu me sabotei. Segurei minha luz, me limitei. Até que um dia eu olhei no espelho, pensei, isso por volta de 15 anos. Cara, se essa versão contida de mim não for quem realmente eu sou. Não, essa não é a minha história. Eu quero que você seja muito bem-vindo ao nosso episódio do Evolution Cast, um espaço para quem decidiu crescer por dentro para conquistar por fora. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal e especialista em neurociência do comportamento. E hoje nós vamos falar sobre formação de crenças e identidade, o sistema invisível, né? Que molda as nossas escolhas, nossa autoestima e que, de fato, é o que a gente acredita merecer viver. Antes, eu gostaria de te lembrar de me seguir no meu Instagram, @GustavoIANN. Por lá eu compartilho não somente os bastidores da minha jornada pessoal, mas também dicas profissionais sobre desenvolvimento pessoal, comportamento humano. Tenho certeza que vai te ajudar bastante no seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Se fizer sentido para você, você também pode acessar as minhas outras redes sociais, todas nesse mesmo modelo, @GustavoIANN. Pessoal, essa história que eu contei pra vocês, ela não é minha história. Ela é a história de uma pessoa muito querida que eu conheço. E essa história eu trouxe justamente para contextualizar o nosso episódio de hoje, que vai ser dividido em alguns blocos. 3 pequenos blocos. Um bloco onde eu quero trabalhar com você, primeiro, o que são as crenças e como elas são formadas, te explicar de forma clara como elas são formadas, para que a gente possa entender por trás, ou melhor, dentro do nosso cérebro, como isso funciona. Em segundo lugar, nós teremos o bloco de identidade. Como que a identidade ela é construída ou distorcida na nossa cabeça. E por último, o bloco de reprogramação de crenças, que é onde a gente faz um trabalho de resgate da identidade. Lembrando que, lógico, a gente vai falar tudo isso do ponto de vista da neurociência, que é a ciência mais atual. Fechou? Vamos lá então. Quando a gente fala de crenças, o que são as crenças? As crenças, muito diferentemente do que se ouve falar comumente por aí, não são somente crenças limitantes. Você, na verdade, as crenças elas são pontos de filtro. Ou seja, elas não são nem positivas nem negativas por si só. Elas são pontos de filtros mentais. E o que isso significa? Que esses filtros mentais, eles não são fatos, mas sim verdades emocionais. E quando a gente fala de verdades emocionais, o que você precisa entender sobre as crenças é que elas são as histórias que nós contamos a nós mesmos e principalmente aos outros, e com o tempo nós vamos formando elas ao longo da vida, através especialmente das nossas experiências, da mensagem que nós passamos
e das observações que nós temos internamente. Ou seja, as crenças elas são formadas, primeiro, anota aí, por experiências e observações. Segundo, interpretações e conclusões. Quando eu falo de interpretações e conclusões, eu quero dizer basicamente de experiências e observações que são interpretadas e tiradas as conclusões na nossa cabeça, que dão origem a ideias e crenças de acordo com aquilo que a gente viveu, tá? Vou te dar um exemplo. Uma casa em que o pai deve ter alguém batendo na porta, realmente, para essa pessoa, é um sinal ali. Se for uma pessoa que o agiota, por exemplo, é amigo do pai, ter um agiota batendo na porta é algo normal, é algo comum. Agora, se é uma pessoa que um agiota, né, ele é agressivo, etc., como acredito que algumas pessoas que estão ouvindo esse podcast já tiveram essa experiência, se torna algo ruim, porque, poxa, todas as vezes que o AJ batia na porta da casa do meu pai, meu pai ficava ansioso, depois ele batia em mim, não sei o que. Então você faz uma associação na tua cabeça de que AJ é ruim, enquanto na cabeça da outra criança AJ pode ser bom. Então, assim, essas interpretações e conclusões que nós tiramos, elas têm muito a ver com as experiências que nós temos, tá? E essas crenças, elas são fortalecidas, tá? Por repetição de experiências, ou seja, quanto mais vezes você tiver a mesma experiência ou experiências semelhantes, essas conclusões vão se confirmando. Por exemplo, dinheiro é ruim. A pessoa que acredita que dinheiro é ruim, que graças a Deus não é o meu caso, a pessoa que acredita que dinheiro é ruim, ela tende a se desfazer do dinheiro consciente e principalmente inconscientemente. Se você é o tipo de pessoa que acredita que o dinheiro é bom, por exemplo, mas eu tô falando de uma crença genuína, tá? E quando a gente fala dos sistemas de crenças, a gente não fala só de sistema de crenças limitantes, tá? A gente tem um sistema de crenças que envolve expansão, contração. Nós temos um sistema de crenças que envolve valores, princípios. É um grupo, tá? Nós temos crenças centrais também, que dentro dessas crenças centrais nós avaliamos crenças de desamor, crenças de desafeto. Então, essas crenças centrais, elas são especialmente crenças que norteiam, né, a nossa caminhada. As principais crenças que a gente observa, né, são, por exemplo, crenças de desamparo, que gera impotência, fragilidade, vulnerabilidade, carência, né? Nós temos outras duas crenças muito importantes também, que é a de desamor e a de desvalor, por exemplo. São crenças que, primeiro, quando você fala de uma crença de desamor, é uma pessoa que ela é rejeitada, então ela acredita que ela não pode ser amada, que ela não deve ser amada. Aí a pessoa que tem uma crença forte de desamor, ela acredita ser imperfeita, que ela merece ficar sozinha. Se você vai se identificando, vai se auto-percebendo naquilo que eu vou falando, que é bacana para você fazer um autodiagnóstico. E você tem também a crença ali de desvalor, né? Que é aquela crença de capacidade, né? Vamos pôr assim. Que a pessoa se sente incapaz, incompetente, ela se sente inadequada, enganadora, enfim, você tem ali N situações que envolvem a crença de desvalor, né? Eu acredito que é bacana eu falar, né? Existem alguns exemplos de crenças centrais, que eu acho que eu vou até fazer esse exercício agora,
que eu acho bacana para você se identificar. Preste atenção nas frases que eu vou falar aqui para você perceber, se auto-perceber, qual dessas crenças estão mais batendo aí em você, se você tem alguma dessas crenças, se você se identifica com alguma dessas frases. As pessoas que têm, por exemplo, crença de desamparo, elas normalmente pensam da seguinte forma: pô, eu sou incompetente, eu não consigo fazer nada direito, eu sou um perdedor. Se você se identifica com alguma dessas frases, você tem uma crença central forte de desamparo. Aí quando nós vamos para as crenças de desamor, nós estamos falando de uma pessoa que pensa normalmente algo como: eu com certeza serei rejeitado, eu sou incapaz de ser amado, eu com certeza preciso ficar sozinho, eu ficarei sozinho o resto da minha vida. Isso são crenças de desamor. E o mesmo acontece também para a crença de desvalor. Veja, se você tem algumas dessas frases que norteiam, que passam na tua cabeça, vai fazendo esse diagnóstico, anota, porque a gente vai começar a trabalhar. Tem crenças positivas, tá? Então, essas são as crenças negativas. Eu vou já falar das crenças positivas. Você tem a crença de desvalor como, por exemplo, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa perigosa, eu não tenho valor nenhum, eu não sou capaz. Isso tudo são crenças negativas, tá? Então, se você se identificou em alguma delas, lembre que nós estamos falando de crenças, tem crenças centrais e crenças intermediárias, onde a gente está falando das crenças centrais negativas, tá? Você tem outras crenças intermediárias, mas a gente não vai falar tanto delas aqui nesse momento. Pelo menos de forma didática, só para você entender que essa crença intermediária, ela basicamente é um pressuposto, ela é uma regra entre aspas, tá? Que norteia, né? Que é onde você vai basear a sua crença central, ou seja, elas normalmente são maleáveis, beleza? Então, e elas determinam ali o estilo de os estilos compensatórios e também, fora as estratégias compensatórias, elas também determinam ali os estilos de enfrentamento referente a essas crenças, tá? Quando a gente fala de crenças positivas, a gente fala, por exemplo, de uma crença de amor próprio, de uma crença de autorrealização, de uma crença de competência. Então, são crenças relacionadas aí ao âmbito positivo, beleza? Pessoal, essa é uma parte que é um pouco densa, tá? Naturalmente. Mas eu quero que você entenda que essas crenças, elas são formadas principalmente até os 7 anos de idade, que é quando o cérebro ele opera em um estado de teta, né? Esse estado de teta é como se fosse uma esponja. Ou seja, o estado de teta, ele é um estado de consciência, né, caracterizado ali por ondas cerebrais de baixa frequência, e ele ocorre durante um relaxamento profundo, uma meditação. Por isso que quando a gente fala de mindfulness, ele é tão importante para a reprogramação de crenças. Esse estado, né, ele é associado a benefícios como cura, aprendizagem, memória. E justamente tem alguns benefícios ali, né, que podem ajudar. Mas voltando aqui, então o nosso cérebro, ele até os 7 anos, ele age como se fosse uma esponja. Ele vai literalmente absorvendo tudo. Então, aquele elogio que você recebe, uma bronca que você recebe, uma surra que você toma, até um abandono também, né? Tudo isso vai codificando a tua cabeça. Tudo isso vai criando um caminho na tua cabeça, onde você vai pensar, pô, se eu errar, eu não vou ser amado. O dinheiro é ruim, o dinheiro é pecado, principalmente para as pessoas mais religiosas, né? É mais fácil um rico passar num fio de uma agulha do que... Então, assim, tem esses misticismos, né?
eu preciso agradar para ser aceito. Então você cria ali uma necessidade de aprovação. Você tem N crenças e eu só tô trazendo aqui ideias para que você crie um pouco dessa autoconsciência. Mas quando a gente fala da parte neurocientífica em si, quanto mais forte a emoção ela é, e mais vezes esse pensamento ele é repetido na tua cabeça, mais profundo fica o caminho neural. Mais rápido, mais padronizado na tua cabeça fica esse caminho neural. É como se fosse literalmente um rio passando ali no solo. Ou então, melhor, como se você viesse com uma estrada de mato, você passasse ali naquela estrada de chão, porque já está criada aquela estrada de chão, entende? Então, é mais ou menos dessa forma que funciona na nossa cabeça, pensando do ponto de vista neurocientífico. Uma vez que nós já trabalhamos, então, a parte neurocientífica, lógico, do ponto de vista básico, né? O essencial para você entender o que a gente vai complementar aqui, a gente entra no segundo bloco. Esse segundo bloco, a ideia é que você entenda essa questão da identidade, né? Especialmente do ponto de vista de construção ou distorção, tá? A identidade, nossa identidade, ela é formada por crenças. E essas crenças, elas se fundem, elas se confundem em alguns momentos com a nossa essência. Mas, muitas vezes, nós não somos quem nós somos, mas quem nós aprendemos a ser para sobreviver. Lembra lá do episódio passado? No episódio 7 a gente falou sobre as 3 partes ali do cérebro, né? O cérebro reptiliano, cérebro reptiliano, sistema límbico e o neocórtex. E o cérebro reptiliano, ele está justamente relacionado a essa parte da sobrevivência. Ou seja, eu tô te propondo aqui que às vezes você se adaptou tanto, teu cérebro ele te colocou em um estado de alerta que faz com que você tenha ali na tua cabeça um estado de, poxa, eu tenho que agir dessa forma para eu sobreviver. E aí às vezes isso se confunde com a tua identidade. Certamente você conhece alguém que teve uma vida tão miserável mesmo, do ponto de vista de aconteceu tanta tragédia na vida da pessoa, que às vezes ela confunde ali a sua própria identidade com as mazelas que ocorreu em sua própria vida. Mas me diz uma coisa, eu quero te trazer uma pergunta e eu quero que você pense de verdade nesse momento. Quem você teria se tornado se você tivesse sido apoiado, se você tivesse sido apoiada, ao invés de ter sido podada desde criança, no seu lado financeiro, no seu lado profissional, quem você teria se tornado? Você já parou para pensar nisso? Que isso envolve potencial, potência? Ou seja, e essa potência ela é podada num contexto social. Veja que eu tô querendo trazer para você só uma nova perspectiva, tá? Eu não tô querendo te impor nada e nem agir aqui. É somente abrir uma nova perspectiva na tua cabeça. Entenda, você não é quem você nasceu para ser. De modo geral, você não é quem você nasceu para ser. Você é quem você precisou que você fosse para sobreviver e chegar até aqui. E se esse episódio ele tá te tocando em algumas feridas que você tem antiga, ou se tá acendendo uma luz dentro de você, eu quero te convidar para algo bem mais profundo. A minha mentoria de desenvolvimento pessoal, ela é um processo individual, que em alguns momentos temos partes em grupo, para você se reconectar com sua verdadeira identidade e viver com propósito, leveza, alta performance. Se você tiver interesse, quiser ter uma experiência intensa, online, onde corpo, mente e alma se alinham em 3 dias, você ainda tem também a minha imersão, o método Evolution, tá? Que é para nossa imersão de inteligência emocional. Você pode pegar todas essas informações aí no nosso site que vai estar na descrição desse episódio. Fechou? Vamos desbloquear aí sua verdadeira potência, meu amigo. Afinal de contas, tudo começa com consciência. O que você repete sem questionar
É justamente aquilo que você está programando no seu cérebro. Perceba, aqui eu vou até... A gente já está entrando na parte de reprogramação, que é um exercício prático, tá? É uma ferramenta prática. Para você construir, para você confrontar uma crença, você precisa ter consciência, tá? Então é importante que você entenda isso. Consciência é a chave para você reprogramar crenças. Uma ferramenta prática, por exemplo, é a escrita terapêutica. De onde veio essa crença? Você vai mapear de onde veio a crença, você vai visualizar, e aí entra num processo de ressignificação, tá? Você vai visualizar exatamente aquele momento que você desenvolveu aquela crença. Sim, pode doer, sim. É importante que você faça isso com uma pessoa, com um profissional, sério, é muito importante. Porque às vezes uma crença, ela libera diversos gatilhos emocionais. Tanto que eu evito fazer esse movimento do ressignificar sem ter um psicólogo, tá? Dentro de sala. Por quê? Porque eu acredito em equipes multidisciplinares, onde o psicólogo ele trabalha aquilo que passou na sua vida e te conduz para o teu presente. E eu, como mentor, é meu papel te pegar do presente e te lançar ao futuro estando no presente. Ou seja, é meu papel otimizar o seu tempo aqui na Terra. Otimizar o seu tempo no sentido de resultados. O que as pessoas iam conquistar em 10 anos, o meu papel como mentor é te conduzir para que você conquiste em 2, em 5. Entendeu? Esse é o papel do mentor. Então eu evito fazer esses programas quando eu não tenho a minha equipe multidisciplinar dentro dessa sala. Mas para que você entenda, e apenas a título de informação, não sugiro de verdade que você faça sem um profissional, entenda. A escrita terapêutica ela faz muita diferença, que é onde você toma consciência de onde aquela crença, aquela ideia veio. Você tem, além da escrita terapêutica, você pode fazer uma visualização colocando literalmente todas as tuas emoções, se recolocando mentalmente naquele dia, com aquela mesma emoção, com aqueles mesmos sentimentos, exatamente naquele mesmo estado de espírito do momento em que foi instalada essa crença. Por quê? Porque o teu cérebro ele não sabe diferenciar aquilo que é real do que é imaginário. Ele literalmente tem a mesma experiência. Isso significa que você estaria experimentando a mesma coisa. E nós podemos usar isso para reprogramar essa crença. E como que a gente faz essa reprogramação? A gente volta lá naquele momento e traz afirmações, traz um desfecho positivo que reforça a tua nova identidade, a identidade que você quer. Isso tudo, pessoal, você não fica inconsciente não, tá? Isso é feito no âmbito lógico. Você tem ali um estado de meditação, mas você está consciente o tempo todo, tá bom? É como se fosse um sono leve, tá? Essa é a ideia. Ou seja, o nosso cérebro ele trabalha com repetição intencional. E aí quando você faz isso, você para reforçar essa nova crença, essa nova identidade, você precisa vir com repetição intencional alinhado às emoções de forma estratégica para que você consiga de fato fazer uma ativação dessa nova crença. Fechou? Você pode ser a primeira geração da tua família a não viver no piloto automático. Lembre-se que eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para... É minha missão de vida. Trabalhar para que você seja o primeiro da tua família a não viver no piloto automático. A viver com consciência, com intencionalidade, com clareza, de corpo, mente e alma, para que tu possas atingir tua melhor versão. Beleza? E agora que você já entendeu como tua identidade ela é construída, como é assim a parte básica, né, de como a tua identidade ela é construída, o próximo passo é você entender como as emoções elas alimentam esse ciclo inconsciente.
E no próximo episódio, nós vamos falar sobre o ciclo emocional humano. Então não perca, perceba que eu estou colocando um episódio casando com o outro, justamente para que tu tenha uma linha didática aí e realmente tenha um conteúdo que não está disperso, tá? Estou tentando trazer o máximo de clareza possível aí nos nossos episódios. Então, no próximo episódio, o ciclo emocional humano. Por que você se sabota sem perceber? Como quebrar esse padrão de repetição emocional, tá? Se esse episódio te tocou, lembre-se, compartilha com aquele amigo que precisa ouvir sobre isso, que faz sentido para você. Não se esquece de me chamar lá no Instagram, de deixar teu comentário, aquilo que tu achou do episódio. Para mim é muito bacana receber aí o carinho de vocês nas redes sociais. Forte abraço, meu amigo, e siga evoluindo. Afinal de contas, essa é a nossa única opção.